Vamos orar sentado mesmo, como você está. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça. Você já ouviu muita coisa. A gente já adorou a Deus através dos louvores com as crianças, mas agora nós queremos escutar a voz do Espírito Santo de Deus ministrando a palavra que é viva, que é verdadeira e que transforma as nossas vidas. Pai, nós te somos gratos por esse dia, por essa manhã. Te somos gratos por esse momento que nós podemos celebrar, Deus. Mesmo vendo tantas coisas acontecer, nós te somos gratos e podemos participar desse mover e ver as crianças, Pai, desde pequenos, sendo ensinados nos caminhos do Senhor. Como é bom, Deus, poder perceber que através das famílias e através da igreja de Cristo, todos temos nos esforçado muito, Pai, para poder levar essas crianças e ensinar os caminhos do Senhor para elas. Então, que o Senhor aplique agora, nessa manhã, a Tua palavra aos nossos corações, às nossas necessidades. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus, desde os primórdios, a gente vai lendo, desde Gênesis, quando Deus tem a criação do mundo, Ele cria Adão, Ele cria Eva, e Ele fala para eles, olha, vão multiplicar, vão encher, vão povoar a terra. E a gente vai percebendo durante toda a caminhada a importância que a própria palavra de Deus dá para as crianças. Quando a gente olha esses rostinhos lindos aqui dessas crianças aqui na frente, e a gente vê eles dançando, a gente vê eles cantando, adorando a Deus, a gente pode olhar e dizer, são crianças. Mas quando a gente olha para eles, a gente começa a ver médicos, advogados, pastores, missionários, evangelistas. A gente começa a ver algo muito superior, algo muito maior, que Deus tem para derramar sobre a vida dessas crianças. E a gente percebe na palavra de Deus que Jesus, Ele tinha uma preocupação com quem? Com todos, mas Ele tinha uma preocupação com as crianças. Nós vamos ver no texto de Lucas, nós vemos em Mateus, que eu li ali na apresentação das crianças, nós vemos também nos evangelhos. Então essa preocupação em Marcos também, nós vemos a preocupação de Jesus com relação às crianças. E a gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, também devemos nos preocupar muito com os ensinamentos, com aquilo que os nossos filhos fazem, aquilo que nós não vemos que eles fazem, mas nós temos uma responsabilidade que ela não pode ser transferida. Quem aqui é pai? Levanta a mão aqui. Quem aqui é pai? Olha aí, ó. A grande maioria é pai e mãe, né? Então a gente tem uma responsabilidade que foi dada por Deus para mim e para você, com relação às próximas gerações, aquelas gerações que vêm depois de nós. E Jesus, Ele deixa isso muito claro na palavra dele. Jesus e as crianças. O texto que eu quero ler e começar a ler nessa manhã, se não ligar não vai, né? Eu já ia pedir para eles passarem, dizer, não está funcionando, mas eu nem liguei. Jesus e as crianças, a preocupação de Jesus com as crianças. Olha o que o texto de Marcos, capítulo 10, verso 13, verso 14, vai dizer, depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Continuando o texto, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O que está acontecendo aqui? A fama de Jesus cada vez mais se espalhava, não apenas na Judéia, mas em toda aquela região. A fama de Jesus se espalhava, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, que as pessoas que tinham um encontro com Jesus saíam transformadas daquele encontro. E então as pessoas começam o quê? A conversar. Existe um profeta.
Existe um profeta em Israel que anda pela Judéia, que anda em Cafarnaum, que anda em Nazaré, que anda em Jerusalém, e ele está fazendo vários sinais, várias maravilhas. E isso vai se espalhando. E conforme vai se espalhando, a fama de Jesus aumenta, e quanto mais aumenta, multidões, cada vez mais e mais, eram atraídas para perto de Jesus, porque eles desejavam alguma coisa de Jesus. Esperavam alguma coisa de Jesus. Pessoas que queriam ser tocadas por Jesus, pessoas que queriam conhecer Jesus, que subiam em árvores, Zaqueu, pessoas que queriam que Jesus visitasse a casa deles, Marta, Maria, pessoas que queriam que Jesus estivesse muito próximo. Se Jesus estivesse aqui, chegasse agora aqui na IBBR, quem aqui não ia querer dizer, Jesus, vem almoçar comigo lá em casa? Alguém aqui não convidaria Jesus para ir para a sua casa hoje? Tem alguém? Levanta a mão que eu quero orar por você. Todos nós. Se Jesus aparecesse agora ali e dissesse, olha, eu quero ir almoçar na casa de um de vocês, ia dar uma pequena confusão ali na porta. Todo mundo ia querer dizer, Jesus, passa lá em casa, Jesus, passa lá em casa. Jesus, vai lá em casa, almoça comigo, Jesus. Aí cada um ia querer mostrar os seus dotes culinários para Jesus, né? Uns assam carne, ia dizer, não, eu faço o melhor churrasco, Jesus. O outro ia dizer que faz o melhor estrogonofe. O outro, perdão, cada um ia querer mostrar os seus dotes para Jesus. Mas o que está acontecendo? As crianças, elas trazem alegria, elas trazem felicidade no ambiente que elas estão. Mas às vezes elas cansam a gente porque elas têm muita vitalidade. Aí, viu? E elas não param. E agora imagina os pais trazendo aquelas crianças para que Jesus tocasse nelas, para que Jesus abraçasse aquelas crianças, para que Jesus abençoasse aquelas crianças. Aí fica ali um pai, olha, não, mas eu tenho 3 filhos. Naquela cultura, naquela época eles tinham bastante filhos. Imagina aquela escadinha e toda aquela fila lá para Jesus abençoar aquele monte de criança. Então os discípulos chegam, ó, vamos parar com isso. Já deu o tempo do mestre aqui, vamos parar. E Jesus olha para aquela situação e diz, vocês não entenderam nada ainda. É sobre isso que nós queremos falar um pouquinho e meditar na palavra de Deus nessa manhã. E aqui eu quero mostrar essa foto de algumas crianças. Olha aqui as crianças, cadê as crianças? Olha para essa foto aí, ó. Essas crianças que agora já não são mais tão crianças, agora eles já servem no Talmidim. Já foram crianças, agora estão aí. Já são bem grandes, tudo com a roupa bonita, aquela roupa azul, linda, maravilhosa ali. Desde criança já sabe o caminho certo que deve andar, a gente ensina para as crianças. Então essas são as crianças realmente que eram desse tamanho, como essas que estão aqui, mas aí cresceram. E agora estão ajudando também, cuidando e servindo no Talmidim. Por que eu coloquei essa foto? Porque eu quero te dizer uma coisa, vale a pena investir no seu filho, vale a pena investir nas crianças, vale a pena investir naquilo que é eterno, naquilo que é mais importante, vale a pena. Chega de foto, vamos para a palavra de Deus, buscando a bênção. Depois disso, algumas pessoas, o mesmo texto, Marcos 10, 13, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Pais buscam a Jesus para abençoar seus filhos. Pais vão ao encontro de Jesus com um objetivo, para abençoar os seus filhos. E isso é muito bom quando a gente lê na palavra, mas cabe uma pergunta para mim e para você. Essa responsabilidade hoje, quem tem essa responsabilidade de abençoar os filhos? Diga, eu. Você pai, você mãe, você tem essa responsabilidade de abençoar o seu filho. De mostrar para ele e ensinar para ele os princípios e os valores, não desse mundo, mas da palavra de Deus. Até porque os valores do mundo estão totalmente invertidos com relação aos valores eternos do princípio do reino de Deus. E é por isso que Jesus vai abençoar essas crianças. Jesus mostra interesse pelas crianças. E aqui cabe mais uma pergunta para mim e para você. Jesus, ele demonstra interesse pelas crianças. E a minha pergunta para mim e para você, que somos pais, nós demonstramos interesse pelas nossas crianças, pelos nossos filhos? Nos preocupamos com aquilo que eles fazem, aonde eles vão? Com quem eles se relacionam, nós estamos preocupados com essa realidade?
Pastor, mas são só crianças, alguns nem estão caminhando ainda, engatinho, outros ainda são só de colo, alguns ainda não estão falando. Mas isso precisa começar desde o momento em que você já deveria ter começado, desde o momento em que você começou a gestar o teu filho aí, você mamãe e você papai. Aliás, eu digo até antes disso, quando você sonhou em ser pai, quando você sonhou em ser mãe, em segurar uma criança nos teus braços, você já deveria estar abençoando. Pastor, eu perdi esse tempo, abençoe agora. Não perca mais tempo. Mas o meu filho já está com 20 anos, já está com 30 anos, já tem um neto, pastor, abençoa os filhos, abençoa os netos. Jacó faz isso em Gênesis 49. Ele abençoa todas as 12 tribos de Israel, seus filhos, abençoa os seus netos, que eram os filhos de José, ele abençoa. Precisamos abençoar as crianças. Precisamos buscar essa bênção que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que a gente possa liberar sobre as crianças. Pastor, eu não tenho filhos. Você não tem filhos espirituais? Quem você discipula? Com quem você caminha? Mesmo que você não tenha um filho que você tenha gerado, você pode ter filhos na fé. Paulo fala com Timóteo e diz, olha, Timóteo é meu filho na fé. Precisamos desenvolver as pessoas, começando dentro da nossa casa. Então precisamos buscar sim a bênção, buscando a bênção. Os pais vão atrás de Jesus para abençoá-las, mas só que o que acontece? Impedindo as crianças. Sempre tem alguém que tenta parar aquilo que Deus quer fazer, sempre tem alguém que se levanta e diz, não façam. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Olha o que os discípulos vão fazer. A intenção deles, do coração deles, poderia até ser uma intenção muito boa. O mestre está cansado, ele já pregou, ele já orou por algumas crianças, já orou por uns enfermos, por uns endemoniados, já libertou. Então agora chega, vamos dar um descanso para o mestre, vamos deixar Jesus agora apartado aqui do lado, para ele descansar. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Devemos cuidar das palavras nas nossas casas, aprenda isso. O pastor nos ensina aqui em cada ministração, quando ele fala de casa, ele sempre fala e ele frisa, nós aprendemos a pecar dentro das nossas casas. É em casa que a gente aprende a pecar. Sabe aquelas conversas que às vezes nunca deveriam ter acontecido dentro de casa? Pior, às vezes acontece na hora do almoço, na mesa, que deveria ser um lugar da gente confraternizar com a família, para a gente estar feliz, orar. O bom é que a gente até ora, consagra o alimento e depois a gente almoça as outras pessoas. Em vez de a gente comer aquela carne assada, a gente almoça as pessoas. Mas você viu como é que o fulano estava no culto? Você viu a roupa da ciclana? Não sei não, hein? E os nossos filhos estão ali com a gente. E a gente acha que está tudo bem. Cuide com aquilo que você libera dentro da tua casa. A tua casa tem que ser o ambiente mais saudável, mais propício para o desenvolvimento, seja da criança, seja do jovem, seja do adolescente e até mesmo o teu próprio desenvolvimento. Temos que cuidar com aquilo que nós falamos dentro das nossas casas. Às vezes queremos incutir na cabeça das crianças a palavra de Deus, leia a Bíblia, olha aqui o que a Bíblia diz, ficamos o dia todo incutindo na cabeça deles palavras que extraímos da palavra de Deus, isso é muito bom, é excelente. Só que na hora que nós temos a oportunidade de sermos exemplo através daquilo que nós ensinamos, às vezes nós fazemos o nosso exemplo, é totalmente contrário ao que a própria palavra diz, ou que muitas vezes nós mesmos dizemos para os nossos filhos. Toca o telefone. Uma vez aconteceu isso lá em casa. Não era celular, porque não tinha tanto celular. Era aquele, parece um orelhão, sabe? Ainda tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você fazia, discava. E o abençoado tende o telefone e vai lá falar. Só tem 2 pessoas, era eu, a Maria, e você imagina com quem que era que eu não vou falar. Mas enfim. Fulano quer falar contigo, diga que eu não estou. Você vê como é que a gente faz certo, como a gente faz errado. A criança pega o telefone e diz, olha, a mamãe, desculpa, não era para falar, mamãe disse que não está.
Essas coisas acontecem, hoje a gente dá risada, mas essas coisas muitas vezes acontecem com a gente. Tome cuidado com aquilo que você faz. Aquilo que você fala precisa andar em comunhão com aquilo que você faz. Você é o exemplo, o primeiro exemplo dos teus filhos é você. É você, papai, é você, mamãe. Você é o exemplo que eles vão seguir. Eles estão olhando para a gente. Esses dias eu fui visitar, nem fui visitar, uma pessoa me procurou e veio com o filho, porque ela não tinha como deixar o filho. E a criança estava ali no gabinete desenhando, e eu conversando com a mãe, e a criança ali, parece que estava em Nárnia, né? Só parece, né? Daqui a pouco eu estava conversando um negócio com a mãe, ela se atravessou na conversa e estava falando sobre o que nós estávamos falando. E ela estava desenhando, gente, que você olhava assim, ó. Estava nem aí. Daqui a pouco ela soltou uma dentro do gabinete, eu falei, meu Deus do céu. São experiências que a gente vai adquirindo. Então, às vezes, nós impedimos o desenvolvimento das crianças, nós impedimos o desenvolvimento dos nossos filhos, pais que impedem o desenvolvimento dos seus filhos. Se eu perguntar aqui, é lógico que todos vocês vão levantar as mãos e vão dizer, não, eu quero que o meu filho cresça, os meus filhos já cresceram, eu quero que eles se desenvolvam, se tornem homens e mulheres cheios de Deus, do Espírito Santo, é lógico, todos nós queremos o bem para a nossa família, é óbvio, eu sei disso, mas às vezes involuntariamente, sem saber, sem perceber, nós estamos o quê? Impedindo o desenvolvimento dos nossos filhos, daquelas crianças que estão conosco. É isso que os discípulos tentam fazer, e eles vão até com uma boa intenção. Mas Jesus repreende. Jesus passou por todas as fases da infância, entenda isso. Jesus nasceu como um bebê e foi se desenvolvendo. Jesus foi crescendo, e foi crescendo em graça e em sabedoria, ele foi se desenvolvendo, cumpriu os passos do seu desenvolvimento. Jesus não pulou etapas quando ele era criança. Às vezes queremos que os nossos filhos pulem etapas. Às vezes atribuímos para eles, queremos que eles tenham uma maturidade que não corresponde à idade dos nossos filhos. E esperamos e cobramos coisas dos nossos filhos que eles ainda não têm a capacidade nem de absorver, de entender, de compreender, ou muito menos de realizar aquilo que nós esperamos deles. Sonhos que você teve na infância e que não realizou. Às vezes a gente frustra os nossos filhos porque a gente quer depositar sobre eles uma frustração que foi minha e eu quero que eles alcancem aquilo que eu nunca alcancei. Eu queria ser jogador de futebol, só faltou talento, mais nada, pouca coisa. Aí eu olho para o meu filho e quero que ele seja jogador de futebol, mas também pode faltar talento. E aí? E aí se eu deposito um sonho que eu tenho frustrado na minha infância, que eu nunca realizei, eu posso colocar sobre a próxima geração uma frustração que nem pertence a eles, mas que eu coloco sobre eles. Temos que tomar cuidado com isso. Acontece, gente, a gente faz às vezes involuntariamente. Ninguém aqui faz porque quer. Às vezes acontece. Muitos de nós tivemos uma infância precária, em todos os aspectos. Emocional, espiritual, tivemos uma infância precária, às vezes até mesmo financeira, material, lugar onde a gente mora, comida, coisas básicas. Muitos de nós tivemos uma condição precária na infância. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Às vezes não foi suficiente. Às vezes a gente fica olhando e esperava um pouco mais. Por que meu pai não se dedicou mais? Por que minha mãe não fez isso? Então nós viemos muitas vezes de uma infância precária. Desejamos suprir todas as necessidades dos nossos filhos, porque nós viemos do nada, às vezes faltando tudo. Às vezes a gente não quer que os nossos filhos tenham dissabores na vida. Então, tentamos proteger de todas as formas para que eles não passem ou não tenham decepções. Mas eu quero te dizer uma notícia, eu quero te trazer uma notícia. Eles vão se decepcionar. Ou na infância, ou na juventude, ou quando se tornarem adultos, eles vão se decepcionar, porque a gente passa por decepções na vida da gente. Coisas acontecem que a gente diz assim, puxa vida, como isso aconteceu? Como que eu não percebi isso? Como que eu não vi os sinais do que estava acontecendo, às vezes, dentro da minha casa, os meus filhos dando sinais e eu não percebi isso? E quando a gente vê, às vezes, os filhos já estão desencaminhados, ou já estão
associado ou com amizades que a gente diz isso não é legal, isso não é saudável. Muitos de nós, então, tivemos uma infância precária e com isso desejamos suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Não queremos que eles passem nenhum tipo de privação. Mas eu quero te dizer que eles vão passar como nós passamos. Em algum momento eles vão ter privações. E aí pode ser, não precisa ser necessariamente financeira, material, mas pode ser emocional, pode ser espiritual. Áreas da vida deles que eles vão ter dificuldades. Impedindo as crianças. Foi isso que os discípulos tentaram. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que hoje temos impedido as crianças de chegarem até Jesus? Será que eu e você podemos estar impedindo as pessoas, agora não só as crianças, de chegarem até Jesus? Não, pastor, mas eu oro, eu ensino. Mas você é exemplo? Porque às vezes muito mais do que falar é aquilo que a gente está fazendo. Eu já contei isso uma vez, eu ficava pegando no pé dos meus filhos para eles lerem a Bíblia e orar. Só que eu sempre fazia isso, mas eu fazia onde? No meu quarto. Eu peguei Mateus 6, vai para o secreto, entra no secreto, que lá a Misterolândia vai acontecer, e ninguém. Só que ninguém vê, nem os meus filhos viam eu lendo a Bíblia e orando. E eu queria que eles lessem a Bíblia e orassem. Até que um dia o Espírito Santo, ele é tão bom comigo, que ele falou assim, faz assim, ó, ô cabeção, presta atenção, você está exigindo algo que eles não veem você fazendo. Eu falei, é verdade. Então eu comecei a ir para a sala, fazer os meus momentos com Deus, o meu devocional na sala, lendo a Bíblia, orando, porque quando eles passavam para ir para o banheiro, quando eles passavam para ir se arrumar para ir para a escola, que eu ia levar eles para a escola, ou para a faculdade, seja o que for, eles começaram a perceber e vendo eu fazer, eu não precisei mais falar, leia a Bíblia e ore, eles já começaram a me ver fazendo isso. Então quantas vezes eu entrava no quarto dos meus filhos e eles estavam lá lendo a Bíblia ou de joelhos orando no quarto deles. Eu parei de falar e comecei a mostrar para eles aquilo que eu fazia. É isso. Será que hoje nós temos impedido as crianças de chegarem até Jesus? Mas Jesus recebe as crianças. Quando viu isto, Jesus não gostou e disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se interessa pelas coisas que seus filhos gostam? Você papai, você mamãe, você se interessa realmente pelas coisas que os teus filhos gostam de fazer? Você faz com eles algumas dessas atividades que eles gostam? Porque às vezes a gente não gosta, quer ver um problema sério, é o filho torcer para um time diferente do time do pai. Já começa um problema dentro de casa, para quem gosta de futebol aí já dá um problema. O Lucas, quando nasceu, os meus cunhados tentaram, lá os irmãos da Maria é uma benção, né? Cunhado, né? É uma benção. Chegaram lá com uma camisa do Atlético, nada contra o Atlético. Mas todo mundo sabe que é tricolor, azul, preto e branco. Eu liguei para minha irmã em Porto Alegre, falei, ó, manda pelo Sedex, pelo avião, pelo correio, uma camiseta do Grêmio aí para mim, por favor. Chegou em casa, eu a coloquei nele, falei, gremista, acabou. Você vê como a gente faz as coisas. Já começa, a gente usa exemplos simples, mas são coisas, né? Que a gente já fica nervoso às vezes, a gente fala, nossa, imagina torcer para o Internacional, não, é para acabar comigo. Daí, vocês se interessam pelas coisas que seus filhos gostam, nós devemos nos interessar. O que nós todos aqui temos em comum, tem uma coisa que nós temos em comum, todos já fomos ou somos crianças. Eu que estou aqui um dia já fui criança, você que está sentado aí, um dia você já foi criança, existem crianças aqui, isso é algo que nós temos em comum. As crianças estão aqui e hoje nós estamos aqui. Só que hoje nós temos a oportunidade de passar um legado de fé para a próxima geração, que é essas crianças aqui, ó. Vocês ficam olhando, né? Deve estar pensando, pastor, eles estão conversando, eles estão brincando. Eles estão prestando atenção. E às vezes estão prestando mais atenção do que eu e você, que estamos sentados olhando para o pastor ainda, inclusive. Mas eu estou prestando atenção, pastor. Eles prestam atenção em tudo que nós fazemos e falamos. Por isso que eu não me preocupo que eles estão brincando, mas eles estão o quê? O princípio está sendo construído na vida deles. Todos nós já fomos ou somos crianças. Recebendo as crianças. Jesus, ele recebe as crianças. Jesus não gosta da atitude dos discípulos.
Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem as crianças, venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. O que vocês gostariam de ganhar do Dia das Crianças? Já pensaram? Lembra algum presente de Dia das Crianças que você nunca ganhou? Sempre sonhou? Na minha infância tinha a Calói, lembra? Não estou fazendo propaganda não, mas lembra? Eu sonhava em ganhar uma Calói quando era criança. Eu me esforçava no colégio, pensando no final do ano, vem a minha Calói de Natal. O que você gostaria de ganhar de Dia das Crianças? Talvez a gente pode encher os nossos filhos de presente. Isso é muito bom. Talvez Deus tenha te abençoado e você tem sido generoso com as crianças e Deus tem derramado e você não tem esse problema, mas às vezes nós esquecemos de algo que é muito importante. Às vezes abraçar os nossos filhos. Às vezes olhar para os nossos filhos e dizer: filho, filha, eu te amo. E dar apenas um abraço neles, para que eles se sintam protegidos, para que eles se sintam amados, para que eles se sintam que eles fazem parte daquele ambiente familiar. É isso que Jesus está dizendo, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Às vezes temos dificuldade. Por quê? Porque esse reino, o reino de Deus é um reino de pureza, verso 15. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Trazer os filhos para a igreja. Preste atenção. Nós temos que trazer essa geração para a igreja. As crianças não vêm para a igreja sozinho. Os jumpers não vêm para a igreja sozinho. Os adolescentes não vêm para a igreja sozinho. Os hires já conseguem. Muitos já estão na faculdade, já estão trabalhando, mas alguns ainda não conseguem. Eles não vêm para a igreja sozinhos. Nós precisamos trazer os nossos filhos para a casa do Senhor, para ensinar eles a adorarem a Deus. Os nossos melhores amigos devem estar aqui. Primeiro tem que ser o meu pai e minha mãe. Depois eu tenho que ter relacionamento com as pessoas da igreja. Eu sei, daí você vai dizer assim: pastor, mas a gente tem que evangelizar. Eu sei disso. Mas só que antes de evangelizar, eu preciso consolidar a fé na próxima geração. Não adianta eu pegar uma geração despreparada e dizer: vai para a rua, vai evangelizar, vai falar de Jesus, se eles não estiverem preparados. E aonde eles estão sendo preparados? Em 2 lugares. Diga: na minha casa. Na sua casa, então, na minha casa e aonde? E a igreja também, ela cumpre esse papel para o desenvolvimento das crianças, então tem que estar aqui. Pureza espiritual, devemos ser como as crianças quando recebem um presente. As crianças não ficam felizes quando eles recebem um presente? Nós devemos ser como essas crianças, quando recebem um presente, vem aquele embrulho e eles abrem com calma, né? Você já viu criança abrindo presente? Eles tiram o lacinho, eles tiram o durex com tanta calma, né? Eles estão muito preocupados com a embalagem, eles rasgam, né? Às vezes até a gente faz isso também, né? Aí a Maria gosta, ela tira o lacinho com calma, já quero rasgar o pacote, já quero ver o que tem dentro do pacote. As crianças, então, a pureza espiritual, devemos ser como as crianças quando recebem um presente. Precisamos implantar o reino de Deus para a próxima geração. É um reino de pureza. Reino de Deus e a pureza das crianças tem tudo a ver. Tudo a ver. Reino de Deus e pureza como as crianças tem tudo a ver. Por quê? Porque a criança, ela é pura. Apesar deles prestarem atenção em tudo, eles são puros. O coração deles ainda é puro. Não é que nem o meu coração, que já foi contaminado pelo pecado, pela caminhada, pelos maus pensamentos que às vezes aprisionam a cabeça da gente, na mente da gente. Então as crianças ainda elas têm essa pureza. Então o reino de Deus é puro. Por isso que Jesus diz: quem recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Se você não entender a pureza espiritual como algo importante para a tua vida no reino de Deus, você não vai olhar o reino de Deus como algo importante para a tua vida. Eu quero te dizer que a coisa mais importante para mim e para você é o reino de Deus. É o reino de Deus. Um dia todos nós estaremos diante de Jesus. E aí não se preocupe o que você vai apresentar, porque Deus sabe todas as coisas. E o mais importante de tudo, que é a única coisa que Jesus está preocupado, é se nós guardamos a fé, guardamos a nossa casa, guardamos a nossa família,
e se nós mantivemos a pureza do reino de Deus nos nossos corações. É isso que vai fazer diferença, é isso que Deus olha. A pureza que está dentro do meu coração e dentro do teu coração. Trazendo Jesus para as casas, já estou terminando. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Preste atenção, pais, mães. Pais dão destino. Quem dá destino para o filho são os pais. Diga, os pais. É você que dá destino para o teu filho. Os pais dão proteção, os pais dão direção e os pais dão amor. Se você não der destino para o teu filho, eu quero te dizer que qualquer destino que ele chegar, ele vai achar que está bom. Se você não trouxer proteção, para ele não der proteção, ele vai crescer uma criança desprotegida, e qualquer coisa que acontecer vai arrebatar o coração dele. Se você não der direção, ele vai ter muita dificuldade de tomar decisões e fazer escolhas na vida dele, porque ele se tornou um jovem, um adulto inseguro. Quem faz isso? Somos nós. E se nós é que damos amor. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus, convide Jesus. Aproveite esse movimento que nós estamos fazendo de Jesus para as casas, de estar no templo no domingo, mas durante a semana nós nos reunimos através de célula. Se você ainda não está num grupo celular, entre. Ali você vai ser cuidado. Traga Jesus para a tua casa. Participe desse movimento. É ali que você vai ser cuidado. Então traga Jesus para dentro da sua casa, para dentro da tua história. Pais que abençoam os filhos. Podemos ser pessoas melhores e assim dar o melhor para os nossos filhos. Você pode ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa melhor e assim nós darmos o melhor para os nossos filhos. Pais, falem para os filhos o quanto vocês os amam e eles são importantes na vida de vocês e na vida da família. E isso precisa sair do nosso coração, dos nossos lábios. Mas lembre-se que o teu filho, mais do que dizer que ama ele precisa ver atitudes de amor. Não adianta você falar que ama e a tua atitude não é nenhuma atitude de quem é amoroso com os teus filhos. E por fim, pais que abençoam os filhos. Eu quero chamar um ministério de louvor que vai estar nos ajudando aqui. Preste atenção nessa frase. O maior presente que os pais podem dar aos seus filhos é um lugar no reino de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo isso. O melhor presente que você pode dar para os teus filhos é um lugar no reino de Deus. Esse é o maior presente. Esse é o maior papel que eu e você temos que cumprir. Além de adorar Jesus, logicamente, além de servir a Deus, eu sei de tudo isso também. E eu faço isso, eu quero que você entenda. Você precisa dar esse presente. Apresentar para os teus filhos que existe um lugar para eles no reino de Deus. E esse papel você não pode transferir. Não transfira essa responsabilidade. Faça isso por amor aos teus filhos, por amor à próxima geração. Faça isso porque você é um pai e uma mãe que entende que você está deixando um legado de fé para a próxima geração. Nunca se esqueçam que você tem que dar um lugar, apresentar a oportunidade para o teu filho no reino de Deus. Quem não se fizer como um desses pequeninos, não herdará o reino de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Agora, um dos dois vem aqui, pega as crianças que estão aqui, para que as famílias possam ficar juntos. Enquanto você vem pegar o teu filho aqui para ficar, nós já vamos terminar, nós vamos orar. Não esqueça, você tem que apresentar o reino de Deus para os teus filhos. Abraça tua família, ninguém fique sozinho aí se você não estiver com teus pais, mas você pode ficar junto com teus pais. Não tem idade. Não tem idade para a gente abençoar os nossos filhos. Os meus filhos, enquanto eu estiver vivo, eu posso estar com 80 anos, 90 anos, eu vou abençoar os meus filhos. Não importa se eles vão ter 50, 60, 70, eu vou abençoar os meus filhos, então não tem idade. Nunca deixe de citar nas tuas orações o nome dos teus filhos. Pastor, eu não tenho filhos, cite nomes de filhos na fé. Eu não tenho também, pastor, então peça para Deus te dar. Lembre-se que nós temos que discipular a próxima geração. Esse papel é meu, é teu, de nós discipularmos a próxima geração, porque senão eles podem se perder. Nós temos essa responsabilidade.
ela é minha, ela é tua, ela é de cada um de nós. Abra os teus lábios e abençoe os teus filhos, abençoe a tua geração, abençoe aqueles que vêm depois de você. Pastor, mas eu errei muito, eu pisei na bola demais com os meus filhos. Peça perdão e recomece. Diga: meu filho, eu quero te pedir perdão, minha filha. Talvez você seja um filho que olhe para o teu pai, para a tua mãe e diga: eles não são referência. Peça perdão por isso e honre teu pai e tua mãe. Deus é um Deus de gerações, aprendam isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do Marcos, o Deus do João, o Deus do Pedro, do Christian, do Samuel. Nosso Deus é um Deus de todas as gerações. Inclua Deus dentro da tua geração, meu irmão. Traga Deus para as tuas gerações e diga: Deus, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão das minhas gerações, eu não abro mão do meu tesouro, da minha herança. Faça isso. Cite, talvez os teus filhos não estejam aqui, estão longe. Cita o nome deles para Deus. Diga: Deus, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão, eu quero os meus filhos comigo, Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Agora nós queremos invocar o Deus poderoso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas gerações. Que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre a nossa família, sobre a minha casa, sobre a casa dos teus filhos, Deus. Que possamos liberar palavras proféticas sobre a nossa história, sobre os nossos filhos. Que possamos ser pais discipuladores para os nossos filhos, para a próxima geração, Pai. Que possamos abençoar, Pai, a chegada e a saída dos nossos filhos. Que a bênção do Senhor acompanhe, Pai, os nossos filhos. Em nome de Jesus, que eles nunca se desviem dos caminhos do Senhor. Aquilo que foi ensinado, aquilo que foi através de experiências, Pai, de exemplo, que possamos ser exemplo para a próxima geração, Senhor. E aqueles que já não estão mais aqui, que não estão mais perto, próximos de nós, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando e trazendo de volta, Senhor. Restaura aquilo que foi quebrado, Pai querido. Restaura a comunhão dos pais com os filhos nessa manhã, Senhor. Aquilo que foi perdido, nós invocamos o Deus de todas as gerações aqui para abençoar as próximas gerações. Nos ajude, Senhor, a cumprir o primordial papel que eu tenho, Pai, que é abençoar os meus filhos, que é mostrar para eles e apresentar para eles o reino de Deus, que possamos ser pais que apresentem para os nossos filhos o reino de Deus, para a próxima geração, Pai, aqueles que vêm depois de nós, que vão servir nesse altar aqui da Igreja Batista Bom Retiro. Quem vai servir nesse altar são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos bisnetos, até a volta de Jesus, até o Senhor voltar. Que nunca se aparte a tua mão, a tua presença nas nossas casas, nas nossas famílias. Que as nossas casas, Pai, sejam lugares de paz, de amor, de harmonia, de restauração, de perdão, de salvação, Senhor. Que assim seja as nossas casas, as nossas famílias. Que uma unção nova, uma unção fresca do Senhor seja derramada cada manhã, Pai, sobre as nossas vidas e sobre aqueles que nós amamos. Nós abençoamos, Pai. E agora, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos até a 1000ª geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá um amém bem forte. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Santo é o nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, estenda as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, tua casa, tua família, tua história e as tuas gerações, em nome de Jesus, amém. Vá em paz.